A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 11, a lição que tem como título O Reinado de Ezequias. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista aí do terceiro trimestre do ano 2021, esta revista maravilhosa que vem comentando o livro de Reis. Nós estudamos na lição número 10, a lição anterior, sobre o cativeiro de Israel, no caso, o capítulo 17 do segundo livro de Reis. Agora, nós vamos para o capítulo 18 e também o capítulo 19, tá? Estes dois capítulos do livro de Reis, que a gente vai estudar sobre o rei Ezequias. Um rei agora que a gente vai focar, no caso, o reino do sul, que é Judá. Como Israel já foi levado para o cativeiro, no caso a gente vai falar da lição 11, 12 e 13, apenas do reino do sul, Judá, até chegar na última lição que vai falar sobre no cativeiro de Judá ou o exílio de Judá. Vale ressaltar que às vezes eu falo cativeiro, às vezes eu falo exílio, mas por uma questão didática, eu prefiro dizer que em Judá aconteceu um exílio. No caso, eles foram levados para passar um tempo e depois retornaram. No caso de Israel, Reino do Norte, eles foram e não voltaram. Então, como a nação de Israel foi e não voltou, no caso, uma parte do povo, né, não foi todo o povo, a gente vai ver aqui, fazer alguns comentários em relação a isso nessa aula e nas próximas aulas, tá? Vale ressaltar que a Assíria levava uma parte, mas não levava todo mundo. Mas assim, a gente viu na aula anterior, isso aí é contexto da aula anterior, eu quero que você assista a aula anterior se você não tiver assistido. Tá? A gente mostrou lá que isso aconteceu, o povo, né, no caso, a nação praticamente deixou de existir, a Assíria dominou, e agora, no caso, a Assíria quer dominar o reino do sul, no caso, Judá, quer atacar Jerusalém. E é o contexto desta aula. A lição número 11 vai falar não somente do rei Ezequias, mas vai apresentar aqui também essa questão do ataque da Assíria a Judá. Uma vez que eles já tinham levado Israel, quer levar Judá agora. Então, a gente vai ver a ação de Deus, né, nesse acontecimento histórico para preservar a nação de Judá por mais um tempo, né? A gente vai ver que eles serão levados para o exílio, mas isso acontece mais adiante, né? Em outro momento. Nesse momento, Deus tem misericórdia e é justamente por causa deste rei, o rei Ezequias, que faz uma reforma espiritual ali na nação. Então, uma lição maravilhosa que você que vai ministrar na EBD, se você acompanhar até o final, eu tenho certeza que você vai entender bem para ministrar uma aula de excelência. E se você quer aprender mais da palavra de Deus, assista também essa aula até o final, que você vai, com certeza, aprender muito aí deste conteúdo e aplicar na sua vida. Vale ressaltar que no site do EBD em Foco nós temos o conteúdo em vídeo, que é o que você está assistindo aqui. Temos o áudio, a gente extrai o áudio dessa aula para você ouvir. Nós temos, né, cursos para professores da EBD, educadores cristãos, um conteúdo em PDF também dessa aula. O slide em PowerPoint, no caso você que quer ministrar na igreja, quer usar o slide, este slide que eu uso aqui no vídeo, você pode usar na sua igreja, basta acessar o site ebdemfoco.com, que vai ter as informações, cursos diversos, curso básico de teologia e vários estudos e sermões em PDF. Nós temos o WhatsApp, que você pode tirar dúvida em relação à lição ou acesso ao site, ao conteúdo. 94 98409 2869. Temos grupos no WhatsApp que você também pode entrar e participar dos grupos, manda seu nome e sobrenome aí para o nosso WhatsApp, que eu vou adicionar você, salvar o seu número e lhe adicionar no nosso grupo. Então acesse aí ebdemfoco.com ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp. O textuário diz assim: No Senhor, Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os quais foram antes dele. 2 Reis 18:5. Então aqui, uma observação feita pelo escritor do texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou aqui que este rei, ele confiou em Deus, que não houve semelhante a ele, nem depois e nem antes dele. Verdade prática, diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Então, a lição principal aqui que a gente vai aprender é que Deus vai estar, sim, sempre aberto para atender aqueles que lhe obedecem, que procuram agradá-lo. Isso é muito importante, nós devemos guardar isso aqui e viver essa verdade prática. Uma verdade prática, está dizendo prática, nós temos que colocar em prática isso aqui.
A leitura bíblica em classe se encontra aqui em 2 Reis 18, aí tem aqui os versículos, né, quebrado, depois o 19, também mais alguns versículos. Eu recomendo você ler todo o capítulo 18, todo o capítulo 19. Recomendo você ler também 2 Crônicas, do 29 ao 32, que também está dentro desse contexto, e também Isaías 36 e 37. Então anota aí, 2 Reis 18 e 19, capítulos, viu? 18 e 19. 2 Crônicas, de 29 ao 32, capítulos 29, 30, 31 e 32. E Isaías, capítulos 36 e 37, para você entender por completo a história. Vamos avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Essa leitura você vai fazer aí, né, com detalhes depois. Vamos para a nossa introdução, que diz assim, a introdução da revista. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Então aqui está bem claro, né, o escritor da revista deixa bem claro o que a Bíblia já diz sobre Ezequias. Um governo reto, justo, honesto, fez tudo aquilo que agrada a Deus. Então um exemplo, um rei que deixou um exemplo para todos que querem servir a Deus de forma agradável, que querem agradar a Deus. Seguir o exemplo deste rei. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus e a partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então ele fez uma reforma, tanto de forma assim, podemos dizer, uma reforma física, onde ele melhorou a questão do templo, os utensílios do templo. A gente vai entrar em detalhes durante a aula, que é só a introdução. Então ele fez essa reforma física, destruiu os ídolos, mas isso resultou numa reforma espiritual, no grande avivamento para o povo, na transformação na vida do povo. O povo saiu de lá com a mente transformada, o coração transformado, ele realizou a Páscoa. Foi algo realmente extraordinário de avivamento espiritual para a nação ali de Judá. No caso, eu vou sempre me referir a Judá porque eu estou falando do Reino do Sul. Então, Deus agiu ali de forma poderosa diante das reformas promovidas pelo rei Ezequias. Então, vamos entender como que isso aconteceu e os detalhes desta reforma, né, como que ele conduziu tudo isso que foi realizado no seu reino. Tópico 1. O justo reinado de Ezequias. Um rei reformista, 1.1. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Então, quando ele assumiu, ele pensou nisso, tá? Ele resolveu agir para que houvesse uma renovação espiritual, porque ele sabia que o reinado do seu pai não tinha agradado a Deus. É aquele caso em que o pai é desobediente a Deus e o filho é fiel a Deus. Acontece muito disso. Às vezes a gente vê situação em que o pai, no caso o filho, imita o pai, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. No caso aqui de Ezequias, ele não imitou o seu pai. No caso, porque o seu pai não foi um bom rei, o seu pai não agradou a Deus. Mas ele fez o contrário. Acho que ele ficava observando aquilo ali. Claro, ele teve a orientação também de Isaías, ele teve apoio de pessoas que, né, no caso, tinham intimidade com Deus, mas isso a gente já viu em lições anteriores, né, no caso, reis que tiveram intimidade com profetas e mesmo assim, né, com sacerdotes, e mesmo assim não foram bons reis. Então a gente sabe que é uma decisão pessoal, é um relacionamento pessoal com Deus. Então Ezequias, por mais que ele tinha influências positivas e negativas na sua vida com relação a reinar ou conduzir as questões espirituais, ele tomou uma decisão. Então foi uma decisão dele de ser fiel a Deus e agradar a Deus e promover esta renovação espiritual no reino. Tá? Ele reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Na 2 Crônicas 29 você vai entender os detalhes, né, dessa ação. A gente vai ler alguns versículos daqui a pouco. Então, assim, ele começa pela liderança espiritual. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem é pastor. Quem é pastor, quem está na liderança, ele tem que reestruturar primeiro a liderança por completo. Ele tem que promover um avivamento, ele tem que promover, como que se diz assim, uma limpeza espiritual.
e uma capacitação para aqueles que estão na frente, liderando grupos menores. Então, o pastor, por exemplo, ele pode liderar, ele lidera o quê? O líder de jovens, ele lidera o líder de círculo de oração, a líder de círculo de oração, de adolescente, de criança. Então, ele tem que preparar essas pessoas. Então, o que Ezequias fez? Ele falou assim, não, eu tenho que chamar os sacerdotes e, né, fazer com que os sacerdotes voltem para as suas funções. Primeiro, eles têm que renovar a aliança com Deus. Então, todos os sacerdotes foram renovados. Então, essa aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Primeiro, destruiu os altares pagãos, que já estavam erguidos em Judá, estavam seguindo os caminhos aí dos reis do norte, né, adorando outros deuses, e os sacerdotes estavam meio que concordando com isso, porque, né, estavam sendo submissos aos reis. Tá? Reabriu as portas do templo, então a gente entende nessa passagem aqui, se você ler a passagem de Crônicas, aí 29 até o 32, parece que o templo estava fechado, o povo não estava adorando no templo, restabeleceu as ofertas e os sacrifícios. Então, tudo aquilo que tinha parado, todo aquele sistema de sacrifícios que a gente estudou, a gente já estudou em lições anteriores, mas a gente vai ver na Bíblia, ali Moisés passando para o povo as instruções, todo aquele sistema de sacrifícios e ofertas, tinha praticamente parado, não estava mais acontecendo. Então ele restabeleceu isso aí, restituiu os ofícios sacerdotais. Agora cada sacerdote, cada levita vai ter a sua função específica como antigamente. Então o que ele está fazendo é algo que já acontecia no passado e que devido ao pecado do povo, o pecado dos reis, eles foram parando de fazer. E celebrou a Páscoa. Então a Páscoa, a festa da Páscoa que Deus instituiu, colocou ali como sendo algo eterno para acontecer para sempre, para que eles pudessem lembrar do livramento que Deus deu para eles lá no Egito. Jamais eles esquecerem disso. E a festa da Páscoa tinha este propósito. A gente sabe que ela tem um propósito maior também, que é apontar para o Cordeiro perfeito, que é Cristo. Então esta festa não podia parar. Então a gente vê aqui, observa aqui, que Cristo está presente também nesta reforma que Ezequias está promovendo. Tá? Isso aqui é algo profético, é algo que aponta também para, né, no caso, o Messias, o Redentor, o Cordeiro Pascal, aquele que veio nos salvar. Então aqui a gente observa uma aplicação prática cristocêntrica de uma reforma espiritual. Cristo tem que estar no centro de toda reforma espiritual. Se não for, né, se ele não estiver no centro, essa reforma ela não é uma verdadeira reforma espiritual. No caso, não é um avivamento. Né? Eu estou falando reforma espiritual, mas é melhor a palavra avivamento, é uma palavra mais comum usada no meio evangélico. Então, o verdadeiro avivamento ele vai acontecer, mas Cristo tem que estar no centro desse avivamento. Então, a despeito de tudo isso, o que mais destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis 18:6. Então ele voltou para os rudimentos, para os mandamentos que Deus deu para Moisés. Guardou estes mandamentos. Ele quis o quê? Levar ali, conduzir, melhor dizendo, colocar a palavra conduzir, o seu reinado, conduzir o povo, conduzir todas as suas ações, fazer tudo de acordo com a lei de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Então ele estava, né, agindo ali, trabalhando no reino de Judá, uma vez que o reino do norte já tinha sido levado para o cativeiro, então ele estava ali agora, né, lembrando, falando para o povo, olha só o que aconteceu com o pessoal do norte, agora nós temos que estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecerem o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Então diz assim em 2 Crônicas 29:5. E disse-lhe, ouve-me, ó levitas, e santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então a gente vê aqui nesse versículo que a primeira parte fala para eles se santificarem. Santificai-vos. Então a santificação primeiro vem por vocês, que é a liderança. Então santificai-vos. Depois santificai a casa do Senhor, que é o próximo tópico. Então esse versículo que a gente vai ler no próximo tópico, eu vou avançar aqui. Tópico 1.2, a purificação dos lugares sagrados. Então na primeira parte aqui, do tópico 1.1,
a ênfase foi sobre a purificação dos sacerdotes e levitas, na liderança da época, a liderança espiritual da nação, que estava vivendo no pecado e precisava primeiro se santificar, se purificar, para depois tratar com o povo. Então a gente vai agora entrar na segunda parte, que é a purificação dos lugares, né, no caso do templo, dos utensílios do templo. Então essa convocação, voltando aí o versículo, né, agora o capítulo 29, versículo 4 e 5, né, que ele trouxe ali, né, o texto diz assim, trouxe sacerdotes levitas e o ajuntou na praça oriental e lhes disse, ouve-me, ó levitas, né, novamente, lendo o versículo, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Agora a gente vai falar da segunda parte, né, no caso, a santificar a casa do Senhor, de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então o templo estava corrompido, a casa do Senhor estava sendo usada para outros propósitos, para outros fins. Então eles retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e estabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Tá, o texto aí, 2 Crônicas 29, 18 e 19, diz assim, ó, então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então aqui ele está falando o seguinte, que o que foi lançado fora por Acais, o rei anterior, né, o que foi lançado fora, que era algo sagrado, isso nós trouxemos de volta. Né, ele lançou fora na sua transgressão. Isso nós preparamos, santificamos e agora estão diante do altar do Senhor. E aquilo que estava errado, nós tiramos. E aquilo que não estava sendo usado da forma correta, agora nós santificamos. Ou seja, separado para um fim específico. Então foi purificado e santificado. Então são dois processos, o processo de purificação e o processo de santificação. O processo de purificação é para tirar as impurezas, para, né, no caso, limpar, se a gente for trazer para um sentido espiritual, é limpar do pecado, né, limpar o que é ruim. E o processo de santificação é separar para um fim específico. Então nós somos purificados, limpos do pecado e santificados, separados para Deus. Os utensílios que eram usados no templo também tinham que ser dessa forma, passar por um processo de purificação e um processo de santificação. Observe quantas vezes aparece a palavra todos. Isso mostra que a restauração foi completa e nada ficou de fora. Ele coloca toda a casa, todos os utensílios, todos os seus objetos, ou seja, tudo. Então uma purificação completa dos utensílios e do ambiente de adoração a Deus. Que aquele ambiente tinha um significado, um simbolismo muito grande ali na antiga aliança. Simbolizava ali a casa do Senhor, o templo simbolizava ali a presença de Deus, onde Deus morava, a habitação de Deus. A gente sabe que no Novo Testamento isso muda, isso a gente traz uma aplicação para nós no Novo Testamento, é o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que purificar e santificar o nosso corpo. A aplicação aqui para nós é nesse sentido. E Deus nos quer por completo, né? É tudo ou nada, né? Ou é tudo ou nada. Ou você serve a Deus por completo ou você não serve a Deus. Deus quer o seu coração, a sua mente, o seu corpo completo. Aquela ideia, Deus só quer o coração. Então você só basta ser uma pessoa boazinha e você age do jeito que você quiser, faz o que você quiser, que não vai ter nenhum problema. Está errado esse pensamento. Deus quer o nosso comportamento, Ele quer nossas atitudes, Ele quer o nosso coração, a nossa mente. Ele nos quer por completo. A purificação da nossa vida tem que ser completa. 1.3. A adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Então, 2 Crônicas 29 e 20 vai dizer assim, ó, então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Então ele pegou a liderança, de forma geral, né, ele usa maiorais para se referir a toda a liderança, né, não somente a liderança espiritual, que no caso seriam os levitas, os sacerdotes, mas provavelmente entra aqui os comandantes, entra aqui, né, quem sabe, profetas, todo mundo que era importante, que tinha algum cargo de liderança, os maiorais da cidade, os líderes. Então, aquilo que eu falei,
o processo de avivamento ali, no caso, né, de reestruturação do culto, de restabelecer o culto, começou com preparando a liderança, depois preparou o local de culto, os utensílios, e agora vai para o povo. Então ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Então começou a acontecer os sacrifícios para que o povo agora se reconciliasse com Deus. Então o processo ele vai se completar com o povo, a purificação do povo. Então foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. O texto diz bem claro, 2 Crônicas 29, 28 e 29, fala assim: e toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos quantos com ele acharam, se prostraram e adoraram. Então a adoração agora é de toda a nação, todo o povo vai se prostrar e adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Então, quando a liderança se volta para Deus, que no caso o rei se voltou para Deus, e ele age de acordo com a vontade de Deus, o que vai acontecer? A nação vai seguir o seu conselho, a nação vai seguir o seu comportamento, e de repente toda a nação vai estar adorando a Deus. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Então eles tinham parado de celebrar esta festa maravilhosa. Então todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. 2 Crônicas 30, versículo 1, fala assim: depois disso Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Então ele manda pessoas distribuírem cartas ali à nação do norte, que já tinha sido levada para o cativeiro, mas como eu falei no começo, ficou uma parte do povo. Ela não leva todo mundo, no caso a Síria não levou todo mundo. A gente viu na aula anterior que a Síria levou o povo, mandou pessoas de fora para habitar lá e misturou. E esse povo misto deu origem aos samaritanos, que, né, no caso, a gente vê ali na época de Jesus. Mas, assim, né, nessa época do rei Ezequias, tinha pouco tempo que o reino do norte tinha sido levado para o cativeiro. Tinha muitos israelitas puros ali no reino do norte ainda, que não tinham sido levados e estavam habitando lá, sob o domínio da Síria. E estes que ficaram lá foram convidados, mas muitos deles zombaram, muitos, né, não aceitaram o convite. Porque Ezequias falava assim: olha, quem sabe se vocês se arrependerem, se voltarem para Deus, Deus pode trazer os familiares de vocês de volta. E aí eles zombaram: não, isso já não vai acontecer. Ou seja, eles continuaram no pecado, mesmo diante daquela situação tão difícil. Alguns aceitaram o convite e participaram ali no Reino do Sul. Então o orgulho que o pecado gerou no coração do povo do norte foi tão grande que mesmo depois do cativeiro, eles continuaram em seus pecados. Não quiseram mais saber de adorar a Deus. Então depois de Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. 2 Crônicas 30, 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. A sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação aos céus. É uma oração poderosa que Deus ouviu e respondeu e atendeu. Então, a convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. O povo destruiu as estátuas dos falsos deuses e rompeu com a idolatria. Então, o texto bíblico deixa bem claro que quando o povo saiu da festa e voltou para casa, eles saíram destruindo tudo que era fazia referência à idolatria. Eles saíram, né, realmente assim transformados, colocando em prática aquilo que eles aprenderam no avivamento. Então o avivamento é isso. A gente observa hoje no meio pentecostal falar muito de avivamento, culto de avivamento, festa de avivamento, vai ter um grande avivamento. E muita gente associa o avivamento a barulho, a línguas estranhas, profecias, aquele culto maravilhoso, onde, né, o fogo cai, né, como a gente costuma falar no nosso linguajar, apesar de alguns teólogos não gostarem muito dessa questão do fogo, mas a gente fala que o fogo caiu, foi uma bênção, teve línguas, teve isso, teve aquilo.
Mas isso faz parte do avivamento? Faz parte. Não vou dizer que isso não é avivamento. Não, faz parte do avivamento. Mas não pode ficar aí. A partir daí, quando o culto termina, que as pessoas vão para casa, que a festa termina, é que o avivamento de fato vai se concretizar. Será que houve transformação de vida, mudança de atitude? Será que as pessoas que saíram daquele culto, elas se tornaram pessoas mais amorosas, começaram a ajudar o próximo, começaram a abandonar os seus pecados, começaram, enfim, teve uma vida transformada? Então, o avivamento, ele resulta em uma ação prática no cotidiano, no dia a dia. Foi isso que aconteceu em Israel. O povo foi lá, adorou, né? Realmente foi algo maravilhoso, sacrifícios, se arrependeram, oraram a Deus, mas quando voltaram para casa, saíram destruindo todos os ídolos e continuaram na presença de Deus. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Então aqui na lição a gente observa o que? Um rei que Deus levantou para promover um grande avivamento numa nação. Mas o avivamento ele não precisa ser algo voltado somente para a nação inteira. O avivamento pode ser para a igreja local, pode ser inclusive para a sua classe da EBD. Então você que é professor da EBD pode ser usado por Deus para promover um grande avivamento na sua classe. E isso pode influenciar a vida de muitas pessoas através desse avivamento, tá? Dessa reforma espiritual, que pode parecer algo restrito, mas pode ser uma bênção de Deus para uma comunidade inteira. Vamos para o tópico 2. Senaqueribe invade Judá. 2.1. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. A gente falou isso na aula anterior. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, né, que foram levados para o cativeiro. No caso, assim, eles vieram conquistando várias nações. E, como a gente viu na aula anterior, levaram o Reino do Norte e agora, né, no caso, Senaqueribe, o rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Então a intenção era levar Judá também para o cativeiro. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Então Judá estava pagando tributos para a Assíria. Ezequias, o rei Ezequias, ele confiava em Deus, ele buscava Deus, e ele também, né, devido a talvez assim falar, não, eu vou, né, confiar somente em Deus, eu não vou confiar nas outras nações, ele se rebelou contra a Assíria. Ele falou, não vou mais pagar impostos para a Assíria. Quando ele faz isso, tá, no caso, o rei Senaqueribe se revolta contra ele. Então a gente vai observar que Ezequias ele meio que dá um retrocesso, ele retrocede um pouco, parece que a sua fé falha um pouquinho. Aí ele começa a ficar meio, né, assim, não, pode deixar que a gente vai resolver essa situação aqui. Aí ele volta a pagar os impostos. No caso, ele dá ouro para o rei da Síria, que dá uma trégua. Tá? Que dá uma trégua. Então, até no livro de apoio, o escritor da revista, ele comenta assim, que alguns estudiosos entendem que teve 2 cercos em Jerusalém. Teve 2 momentos que Senaqueribe foi, né, para Jerusalém. Outros dizem que foi somente um. Mas, de todo jeito, teve um momento que ele parou de pagar o imposto, depois ele deu ouro para o rei da Síria, e depois, né, o rei da Síria se revoltou novamente com ele. Então, tem essa revolta aí. Então, durante esse cerco, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou uma estratégia intimista de difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Então, 2 Crônicas 32, 13 e 14, vai estar registrado aí um trecho, né, do recado que o rei manda. Tá? O rei manda o seu comandante dar um recado. E ele fala assim, não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram e que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Então ele está fazendo uma pergunta, né? Cadê aqueles deuses? Todas as nações tinham seus deuses. Nenhum Deus deles livrou eles. Por que o Deus de vocês vai livrar? Então, Senaqueribe ele é arrogante.
E ele acha que ele está lutando contra um povo. Ele acha que ele está lutando contra um rei, contra uma nação. Mas, na verdade, ele está lutando contra o Deus Todo-Poderoso. E é um pobre miserável. A gente vai ver que ele é um pobre miserável que acaba morrendo pelos próprios filhos, porque ele não tem poder nenhum. Para os assírios, o rei deles era tido como um deus. E ele afronta a nação de Israel, afrontando o Deus de Israel. Esse é o maior problema, o maior erro que ele comete. 2.2. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte. Quando a gente lê 2 Reis 18, 37, a gente vê que o mordomo, o escrivão, o chanceler, todos eles rasgaram as suas vestes, né, e foram levar as palavras para o rei. Né? Rabsaque, que está aqui no final do versículo, era o comandante lá do exército de Senaqueribe, que foi levar o recado. Tá? Quando ele deu o recado, falou tudo aquilo que o rei mandou falar, né, eles saíram ali meio que desesperados, né? Foi até o rei. Lá o rei mandou consultar o profeta Isaías, né? No caso, o próprio rei consultou Isaías e, no caso, a palavra de Isaías foi uma palavra de vitória para o povo de Deus e uma palavra de juízo para o rei da Assíria. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Muita gente pensa que assim, eu vou ser obediente a Deus e jamais eu vou passar por qualquer tipo de problema. Não é assim. Ser obediente a Deus é algo que nós temos que fazer, mas é algo que vai nos fortalecer para enfrentar os problemas. Acontece isso. Não significa que você jamais vai passar por problemas e por dificuldades. Não. É que você vai ter força, sabedoria para enfrentar os problemas e enfrentar as dificuldades. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias estava passando por um problema muito sério. A nação ali estava prestes a deixar de existir por causa do Império Assírio. E eles não tinham homens suficientes para formar um exército e lutar contra os assírios. O exército assírio era muito grande. A nação estava enfraquecida, estava, assim pode-se dizer, pobre, não tinha condição de formar um exército, de lutar. Então a situação era muito difícil. O que Ezequias fez? Recorreu a Deus. Foi isso que ele fez. Ele teve sabedoria, entendimento e confiança e fé. Buscou uma resposta com o Altíssimo. A mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. E Ezequias sabia disso. Então ele recorreu a Deus para resolver o seu problema. Diferente do Reino do Norte, o Reino do Norte não recorreu a Deus. O mesmo problema, a mesma situação, a mesma coisa estava acontecendo. No Reino do Norte, eles não recorreram a Deus e foram levados para o cativeiro. Já no Reino do Sul, eles recorreram ao Senhor. Tópico 3. A oração do rei e o livramento do Senhor. 3.1. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. 2 Crônicas 32:17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então aqui ele afronta Deus diretamente, é uma afronta que ele faz diretamente com o Senhor. E essa afronta é do rei da Assíria. Então a mensagem exigia a rendição de Jerusalém. Ele queria que Jerusalém se rendesse. Na verdade, quando a gente vai ler ali, quando a gente lê, na verdade, o texto de 2 Reis, capítulo 18, a gente observa que o mensageiro do rei, ele fala em hebraico, a língua do povo, e ele faz uma proposta para o povo. Lá no versículo 28 em diante, ele faz uma promessa, na verdade, ele fala assim: olha, se vocês se renderem, nós vamos levar vocês para uma terra boa, onde vocês vão plantar, vão colher, vão viver bem. Olha só a proposta do rei da Síria. Se rendam, se entreguem a mim, e eu vou dar para vocês algo muito bom. Vocês vão sair dessa região, dessa terra, que por mais que vocês amem ela, ela não é boa, e eu vou levar vocês para uma terra boa. Ele fala isso diretamente para o povo, mas o povo não responde nada.
O povo sabia que o rei estava confiando em Deus e que ia dar a vitória. Ninguém se rendeu, ninguém se entregou ao rei da Síria diante dessas propostas. Vamos ver agora o que Ezequias fez diante da situação. Ele fala assim, Isaías 37:14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e levando-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Então ele pega as cartas que o rei escreve. Vale ressaltar que, num primeiro momento, o rei manda o mensageiro ir diretamente falar com a liderança de Judá e também com o povo. Tá? Vai um mensageiro falar pessoalmente. Em um segundo momento, ele manda cartas, fazendo ameaças. Essas cartas são levadas ali por Ezequias ao templo e ele ora perante o Senhor. Então ele apresenta ali diante do Senhor essas cartas e olha só a oração dele. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então ele começa a sua oração adorando a Deus. Isaías 37:16, você vai observar isso aí. Na verdade é bom ler todo o capítulo 37 para você entender tudo. Ler a oração completa. Ele vai falar, aqui, começar a sua oração exaltando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. É assim que nós temos que orar também. É um exemplo de oração para nós seguirmos. Começar a nossa oração adorando e reconhecendo a grandeza do nosso Deus. E ele apresenta as afrontas de Senaqueribe e pede o livramento. Ele é muito claro na sua oração. Ele fala assim, agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra reconheçam que só tu és o Senhor. Então, Isaías 37:20 é bem claro que ele pede algo específico a Deus. Mas um exemplo na oração, quando a gente for orar a Deus, a gente tem que pedir aquilo que a gente quer. E não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Olha que ele fala isso, ele pede o livramento, não é porque ele quer sobreviver, quer viver, não é isso. Ele pede o livramento para que todos os reinos da terra reconheçam que o Senhor é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Então, é assim que nós temos que orar. É assim que nós temos que nos dirigir ao Senhor. E as maravilhas e as bênçãos de Deus na nossa vida têm que servir para que os outros, os ímpios, aqueles que não servem a Deus, olhem para a nossa vida e vejam Deus na nossa vida. Que Deus seja glorificado através da nossa vida. Então ele queria que, através desse livramento, todas as pessoas da face da terra, todos os reinos da terra, reconhecessem que ali em Israel tinha um Deus verdadeiro, um Deus vivo. 3.2. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Isaías 37, 6 e 7 fala assim, Isaías lhes disse, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Então, a palavra de Deus que conforta o coração de Ezequias é justamente essa palavra aqui, que Deus, ele ouviu a oração do rei e que ele vai, no caso, responder a essa oração e não precisa Ezequias fazer nada. Não precisa fazer nada. Eu vou cuidar de tudo. Tá? Eu vou resolver esse problema. Então, aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Em 2 Reis 19:35, e sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então, a gente observa aqui que sem ter necessidade de nenhuma guerra, Ezequias não precisou enfrentar o exército de Senaqueribe, não precisou fazer nada. O próprio Senhor se encarregou de destruir todo esse exército e dar o livramento para a nação de Judá. Então, o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos seus próprios filhos.
2 Crônicas 32:21. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. No caso, lá em Nínive, ele voltou para Nínive, foi adorar o seu Deus e chegou lá, os seus filhos o mataram. Esses filhos depois, um deles, no caso foi um outro filho que não estava aqui nesse assassinato, acabou reinando no lugar dele. Então a gente vê que o fim dele foi trágico. Tá? Esse rei que achava que era um maioral, que achava que era bonzão, que era tratado como um deus pelos seus súditos, morreu na mão dos próprios filhos. Tá? Deus fez justiça e todo o seu exército foi destruído. Isso foi uma vergonha muito grande para o Império da Assíria e eles demoraram um bom tempo para se recuperar disso que aconteceu. A gente vê mais na frente que esse império aqui cai e a Babilônia, né, assume no lugar da Assíria. Conclusão, chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Então a gente observa aqui que este rei, temente a Deus, obediente a Deus, ficou firme e ali ele recebeu o livramento. Ele foi ali abençoado por Deus. Ele foi abençoado porque ele confiou no Senhor. Ele não confiou nas outras nações como fez o Reino do Norte. Ele confiou em Deus. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração. Confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Então a gente sabe que teve momentos que Ezequias ficou com medo, realmente, né, ficou com medo. Teve momentos que ele meio que fraquejou, mas ele continuou confiando em Deus, tá? Confiou que o Senhor ia dar ali a vitória, procurou o profeta, Deus, né, usou o profeta, Deus respondeu a sua oração. O fato dele às vezes ficar com medo, ficar inseguro, não o impediu de orar. Tá? Isso é que não pode acontecer. Às vezes, nas dificuldades, a gente fica realmente meio inseguro, será que vai dar certo, será que não vai dar? Só que isso não pode ser um impedimento para nós orarmos. Nós temos que orar, confiar em Deus e pedir a Deus, porque ele vai ouvir a nossa oração. Foi o que ele fez com o rei Ezequias, respondeu a sua oração, ele foi abençoado grandemente, tá? E ali Deus deu esse livramento, não somente para Ezequias, mas para toda a nação, preservando essa nação por um tempo até chegar no seu cativeiro, né? Mas por enquanto essa nação foi preservada. Amém? Então, eu chego aqui no final da aula, tá? Espero que você tenha compreendido aí o conteúdo. Espero que você, se você usar o slide na sua igreja, você, né, consiga desenvolver uma boa aula com o slide. Né? Caso você não use o slide, mesmo assim você possa ministrar uma aula de excelência com conteúdo de qualidade. Muito obrigado, a paz do Senhor, até a próxima aula.